Bom dia, Dilze. Bom dia, meninas. Que alegria estar aqui com vocês nesta manhã de sexta-feira, aqui no cantinho do mundo onde eu moro, em Engenheiro Coelho, no estado de São Paulo. Amanheceu chovendo. Que delícia, aquela chuvinha tranquila, calma. Isso é muito gostoso, não é? A gente já acorda com o coração aquecido por essa bênção. Bênção da chuva, terrinha molhada, cheirinho de grama. Muito bom, né? Vocês gostam disso? Eu gosto muito. E estou muito feliz porque nós passamos uma semana toda juntas. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom para mim participar deste momento. E eu fico feliz porque vocês estão sempre unidas em oração e existe poder quando mulheres se unem em oração. E isso é especial na nossa vida. Bem, queridas, essa semana foi uma semana onde a gente parou para refletir um pouco, onde a gente sentiu a presença do Espírito Santo na nossa vida, nos capacitando a cada dia, onde nós sentimos a responsabilidade de sermos melhores e de buscarmos mais a presença do Espírito Santo. É, Como eu disse para vocês no começo da semana, eu tenho entendido o quanto nós precisamos buscar a ajuda do nosso Consolador, do nosso ajudador. Sem ele aqui nesse mundo, nós não vamos vencer as nossas dificuldades. Eu sei que muitas estão enfrentando problemas grandes e graves com os filhos, de repente no lar, na saúde. A nossa vida é assim, cheia de dificuldades, mas em Cristo somos mais do que vencedoras. Nós não podemos desistir e nem deixar de lembrar dessa promessa maravilhosa. Bem, essa semana então foi uma semana onde nós vimos, não é? Que nós, mães, podemos guardar os nossos filhos através da nossa fé. A fé move montanhas. A fé move as mãos de Deus. Isso é muito importante na nossa vida. E através da fé, nós falamos também sobre a possibilidade de sermos moldadas pelo fruto do Espírito Santo. E é admirável ver, né, como é lindo tudo aquilo que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Então, durante essa semana, nós falamos sobre a possibilidade de amarmos mais, de termos mais paciência, mais alegria, mansidão, amabilidade. E hoje, para terminar, eu escolhi falar para mim sobre a qualidade mais difícil que nós temos para desenvolver aqui nesse mundo, que é sobre o domínio próprio. O domínio próprio é um fruto do espírito. E nós precisamos muito desse fruto do Espírito na nossa vida em todos os sentidos. Então, hoje nós vamos falar sobre o domínio próprio. Quero convidar você a fechar seus olhos e vamos orar mais uma vez. Deus Pai de amor e de bondade, que privilégio, Senhor, sermos tuas filhas, sermos as filhas do Rei do Universo, daquele que governa todo mundo, daquele que governa o céu, a terra, o mar, daquele que governa também, Senhor, a nossa vida. Que privilégio é estarmos diante da tua santa presença nesta manhã, neste início de dia. Pai, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nossa gratidão por essa semana, nossa gratidão pela saúde, nossa gratidão pela nossa família, nossa gratidão pela presença do Espírito Santo na nossa vida. São muitas coisas, Pai, que podemos e necessitamos agradecer, mas receba toda a gratidão do nosso coração. E agora também receba o nosso pedido. O nosso pedido é que o Senhor nos abençoe neste momento, que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria para sabermos exatamente aquilo que o Senhor tem a nos dizer e que, acima de tudo, que o Senhor nos ajude a mudarmos. Que essa semana possa ter sido um marco na vida de cada mulher. Que em algum aspecto cada uma possa ter refletido e ter melhorado, porque é isso que nós precisamos fazer todos os dias. Por isso eu peço a presença do ajudador e do consolador, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento para te servirmos melhor, e para sermos mulheres melhores aqui neste mundo. Fica conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Bem, meninas, muito bem, vamos lá, né? Falar sobre a questão do domínio próprio, aquilo que muitas vezes nós não temos, não é verdade? Mas o domínio próprio não é apenas sobre evitar pecados evidentes, né? Mas também é controlar os nossos impulsos e ter uma vida de disciplina. Olha só,
controlar os nossos impulsos, ter uma vida de disciplina e também ter uma vida agindo sempre de acordo com a vontade de Deus. E isso tudo que eu acabei de falar são desafios enormes para nós que somos mulheres e para nós que somos seres humanos, né, simples mortais. Controlar os impulsos, ter uma vida disciplinada e agir de acordo com a vontade de Deus. A gente poderia parar aqui, nessas 3 questões que têm a ver com domínio próprio e refletir sobre isso, porque nada disso é fácil. Não é fácil controlar impulsos, não é fácil ter uma vida disciplinada e não é fácil agir sempre, todos os dias, de acordo com a vontade de Deus. Mas é muito importante a gente saber que por nós mesmas nós nunca vamos conseguir tudo isso, mas nós vamos conseguir através da presença do Consolador, através da presença do Ajudador, que é o nosso querido Espírito Santo, aquele que o Senhor Jesus deixou na terra quando ele foi para o céu. Ele disse que nós não estaríamos sozinhos, porque seria impossível viver uma vida aqui sozinhas, mas que ele estaria enviando o Consolador, o Ajudador. Eu quero ler para vocês o que está escrito na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, o que está escrito em Provérbios 16:32, que diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha só, ser uma mulher que tem o espírito controlado, ser uma mulher controlada pelo Espírito Santo é muito mais importante do que você guerrear, com que nós podemos agora, em vez de falar guerrear, porque nós não somos guerreiras, né? Mas conquistar o mundo, conquistar tantas coisas aqui, mas o que vale tudo isso, a Bíblia diz, se você não tem a conquista do seu próprio coração, se você não tem a conquista do seu eu, se você não consegue subjugar aquela pessoa que você é, se você sempre se deixa levar pelos sentimentos e pelas suas emoções, se você não consegue controlar os seus impulsos, e quando eu falo aqui de impulsos, eu falo sobre todas as coisas, não é? O apetite, a língua, os pensamentos, a forma de agir, a forma de falar com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Então, tudo isso não é mais importante, ou melhor, controlar tudo isso é muito mais importante do que as suas conquistas. É muito gostoso, né, a gente ter as nossas conquistas aqui neste mundo, mas nós precisamos entender que para Deus é muito mais importante tudo isso. Queridas, o domínio próprio é um presente de Deus e a gente tem que orar por ele. Eu tenho orado por ele, em especial esse ano eu comecei a ler um livro que ele tem me ajudado muito. Na realidade, eu leio vários livros ao mesmo tempo, porque eu preciso de vários conteúdos na minha vida. Na realidade, 2 livros que estão fazendo a diferença, né, para mim. Ou melhor, 3. E tem os outros, que eu não quero deixar os outros para trás, mas é que, assim, que tem moldado a minha vida mesmo. Primeiro é o livro Oração, que eu tenho lido para vocês. Depois é um livro que se chama Um Dia de Cada Vez. Isso é muito importante. E outro é o livro da Darleide, que nesse momento eu acabei esquecendo o nome do livro, eu não lembro agora como chama o livro, mas eu já li esse livro e estou lendo pela segunda vez. E isso tem me ajudado a enfrentar as minhas batalhas de uma forma mais consciente e também fazendo com que eu consiga ter esse domínio próprio. A gente precisa buscar esse presente de Deus, né? Ter domínio próprio, queridas, tem a ver com a nossa vida, mas tem a ver também com a vida como nós enfrentamos em relação às pessoas que estão ao nosso lado. Falando mais diretamente para esse grupo, que é um grupo de mães, ter domínio próprio é você conseguir corrigir sem ferir. Isso é incrível na vida de uma mãe. Conseguir corrigir sem você ferir a pessoa que você mais ama, a pessoa que está ao seu lado, a pessoa que você consegue demonstrar todo o seu amor. Ter domínio próprio é você ensinar com amor. É você ter a certeza de que você pode moldar os seus filhos
segundo o caráter de Jesus. Olha só que privilégio esse o nosso, de mulheres cristãs, de mães cristãs. Quando nós buscamos a Deus em oração, nós estamos deixando o Espírito Santo nos guiar. E é tudo isso que nós precisamos, sermos guiados pela presença do Espírito Santo. Domínio próprio, queridas, é ter a capacidade de controlar, olha só, pensamentos, emoções e ações. Para um pouquinho agora para fazer uma pergunta para vocês nesse momento. Como é que está esse controle na sua vida? O controle dos seus pensamentos, o controle das suas emoções e das suas ações. Isso é muito importante na vida de uma mulher, isso é muito importante na vida de uma mulher cristã. Nós precisamos buscar em Jesus o controle do domínio próprio. O apóstolo Paulo diz assim, que ele esmurra o corpo dele, porque o homem que ele quer ser, ele não é. O homem que ele não quer ser, ele é. E isso é muito comum na nossa vida de cristãs. E nós precisamos buscar em oração o domínio próprio, para que a gente possa controlar os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações. O Senhor pode nos ajudar. E aqui eu poderia parar e falar sobre vários assuntos para vocês. Tantas coisas que envolvem a nossa vida. Nós vamos entrar agora nos 10 dias de oração e as 10 horas de jejum. Quantas pessoas têm dificuldade de jejuar? Quantas pessoas têm dificuldade de escolher bons alimentos? Eu estou falando de alimentos porque os 10 dias vai falar sobre vida plena. E nós precisamos ter domínio próprio para termos uma vida plena. Porque ter uma vida plena não está extremamente relacionada apenas com aquilo que a gente come, mas tem a ver com a nossa estrutura física, emocional, espiritual. Então, nós precisamos pedir o controle das nossas emoções, das nossas escolhas. Já vou fazendo um apelo aí para vocês participarem dos 10 dias, lerem a revista, ela está lindíssima. E logo mais vocês vão poder também, se desejarem, participar de um podcast que eu gravei de uma forma muito especial, com uma doutora em nutrição e também com uma mulher que é uma esposa de pastor, uma mulher cristã que tem muitas experiências lindíssimas com a oração. Já fica aí o convite. Mas aí, meninas, voltando aqui, né? O domínio próprio é uma das habilidades do fruto do Espírito Santo na nossa vida, e nós precisamos pedir para Deus isso. Nós precisamos evitar, quando nós temos o domínio próprio, reações impulsivas, palavras ásperas. Muitas vezes o que acontece é que nós ferimos muito na nossa forma de dizer as verdades que nós queremos dizer para as pessoas. E uma coisa muito importante também é que nem todas as verdades devem ser ditas. Existem coisas que a gente tem que guardar no nosso coração, orar, e se for da vontade de Deus, a gente fala, se não for, a gente guarda. Mas nós que somos mães, precisamos saber como alcançar o coração dos nossos filhos, e nós precisamos ter domínio próprio, porque não é nada fácil quando os nossos filhos vêm com atitudes totalmente repulsivas em relação àquilo que nós educamos, que nós criamos. É muito difícil isso. Então, a nossa vontade é explodir. Mas uma mulher guiada e controlada pelo Espírito Santo, ela não vai explodir. Ela vai ter o controle do seu domínio. Ela vai ter o controle das suas ações. Isso é muito importante na nossa vida. Muitas atitudes, elas podem nos afastar da vontade de Deus. E nós não podemos nos afastar da vontade de Deus. Olha só o que a Bíblia diz. Como uma cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. Nós não temos mais cidades agora aqui, né, que são totalmente derrubadas e que não têm muros. Mas isso era muito comum na época quando a Bíblia foi escrita. O que significa uma cidade derrubada e sem muro? Uma cidade totalmente destruída e sem proteção alguma. Então, quando você não tem domínio próprio, você é como uma mulher totalmente destruída e sem proteção. Olha só que coisa interessante. O domínio próprio vai te dar o quê? Proteção, vai te ajudar nas suas dificuldades. O domínio próprio não é sobre força própria, não é ter força própria.
mas é depender de Deus para agir com sabedoria. Olha só que lindo. Tudo na nossa vida tem a ver com a dependência de Deus. Nós somos dependentes de Deus, precisamos ser dependentes de Deus em tudo, porque por nós mesmas nós não vamos conseguir nada. Não existe nada de bom em nós, mas é tudo por Ele e dele. Então, se falta domínio próprio na sua vida, você precisa pedir para que Deus dê o domínio próprio. E aí vem a pergunta, né, que a gente tem sempre que fazer: como eu posso desenvolver o domínio próprio? O domínio próprio não é algo que simplesmente nasce com você. Você não nasce uma mulher, um bebezinho cheio de domínio próprio. A gente já vê, né, na forma como os nenéns são. É do jeito que eles querem, na hora que eles querem. Quando a criança vai crescendo, elas ficam muitas vezes totalmente impulsivas. Nós que temos que ajudar os nossos filhos a terem domínio próprio. E se eu tenho aí mães ainda que os filhos moram em casa, que você tem a possibilidade de conversar, falem com eles sobre o domínio próprio, para eles pedirem essa virtude do Espírito Santo na vida deles, o domínio próprio, mas nós sabemos que nós, pais, primeiro temos que ter o domínio próprio para depois falarmos sobre isso na vida dos nossos filhos. Então, é super importante você sempre lembrar que primeiro você precisa ser transformada para depois você transformar o seu filho, com a graça de Deus e com a ajuda de Deus, né? Mas então, como nós podemos desenvolver o domínio próprio? Nós precisamos ver alguns passos aqui super importantes. Primeiro, em todas as virtudes do Espírito Santo, eu sempre comecei da mesma forma, em relação ao desenvolvimento das virtudes. A primeira coisa que você tem que fazer é buscar em Deus ajuda. É pedir, é clamar que Deus esteja com você. Através do quê? Da oração, da leitura da palavra, não é? Salmo 121, versículo 2 diz assim: olha que lindo. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então tenha certeza, você precisa desenvolver o domínio próprio? É de Deus que vai vir a ajuda e o socorro, e Ele vai te dar. Se você pedir, se você buscar, se você quer ser uma nova mulher, quer ter domínio sobre seus pensamentos, sobre suas ações, sobre as escolhas que você faz, sobre a alimentação que você põe sobre a sua mesa, se você sente que você precisa mudar, tenha certeza que a força vem do Senhor. Segunda coisa que eu também sempre falo para vocês, o segundo passo, da mesma forma em relação a qualquer outra virtude, nós precisamos nos alimentarmos da palavra. Nós podemos ler todos os livros maravilhosos do mundo. Eu sou uma pessoa que posso falar sobre leitura porque eu amo ler. Eu leio vários livros, como eu disse, ao mesmo tempo. Mas antes de abrir qualquer livro, o primeiro livro que eu abro todos os dias é a palavra de Deus. É dela que eu me alimento. É através dela que começam a vir os primeiros pensamentos para o meu dia, através da leitura da palavra. É ela que vai te ajudar a controlar a sua forma de ser e você ter, então, o domínio próprio tão almejado. Bem, o segundo passo que nós podemos ter é ter consciência das suas fraquezas. Eu já falei isso em algum dia. Nós precisamos ter consciência das nossas fraquezas, porque é nelas que nós temos que nos concentrar. Aquilo que nós somos fortes, nós podemos fortalecer mais ainda. Mas qual é a sua grande fraqueza? Não é? Você consegue fazer essa reflexão hoje? Talvez nesse momento você não consiga, mas depois eu quero convidar você a pensar qual é a sua fraqueza que você precisa dominar. Então, olha só o que a palavra diz. Segundo Timóteo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse é o espírito que o Senhor nos deu. E nós precisamos buscar desenvolver essa força que vem do Senhor. Então, se você quer ter domínio próprio, você tem que dominar suas fraquezas. E eu amo, olha, eu amo o que o apóstolo Paulo escreve, eu amo ler os livros que o apóstolo Paulo escreveu. Eles são simplesmente incríveis. E quanto aprendizado nós temos ali nos livros que o apóstolo Paulo escreveu. E ele fala sobre isso, né? Ele fala muito sobre em ser quem ele gostaria, em não ser quem ele gostaria de ser. E é isso, nós também somos assim. Nós não somos totalmente quem nós gostaríamos de ser, porque nós somos seres humanos, mas nós estamos buscando crescer a cada dia mais. Bom, para que você possa ter o domínio, ter o autocontrole, ou melhor,
o domínio próprio, que é uma virtude do Espírito Santo, você precisa praticar pequenos passos de autocontrole. Pequenos passos, cada dia um pouquinho. E vamos à Bíblia novamente. 1 Coríntios 6, no versículo 12, diz assim, olha só que importante isso. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nós somos mulheres cristãs. Nós não podemos fazer tudo aquilo que nos é permitido. Nós temos diferenças da vida de outras mulheres que não conhecem a Jesus. A nossa forma de ser, de viver e de agir é totalmente diferente, porque nós andamos na contramão do mundo. A forma como o mundo se veste, como as mulheres se vestem, não é a nossa forma. Não nos convém usar as mesmas roupas, usar os adornos que elas usam, não nos convém sermos parecidas com as mulheres que não conhecem a Jesus. Então, eu poderia falar sobre muitas coisas aqui, mas faça uma reflexão na sua vida. O que será que você tem usado, feito? Que forma você tem agido que não convém a uma mulher cristã? E vou falar uma coisa para vocês, não sou eu que vou dizer aqui para vocês, quem vai dizer é o Espírito Santo, porque quem sou eu? Uma simples mortal como vocês, uma mulher que esmurra também o seu corpo, a sua forma de ser e de agir, porque eu preciso de grandes mudanças na minha vida, mas é o Espírito Santo que tem falado ao meu coração. Então você precisa também buscar a presença do Espírito Santo para saber exatamente aquilo que você tem feito que não te convém como uma mulher cristã. Cada coisa que a gente vai fazer, a gente precisa pensar se nós estamos agradando a Deus na nossa forma de ser. Se Jesus estivesse no meu lugar, ele iria nesse lugar? Ele frequentaria esse lugar? Ele usaria essa roupa? Ele usaria esse adorno? Isso é importante para uma mulher cristã? Ele falaria dessa forma com o filho? Ele trataria o cônjuge desse jeito? Gente, é tudo por ele e nele. O exemplo é ele. Então, aquilo que não me convém, eu preciso buscar a presença do Espírito Santo e também ajudar, pedir para que o Espírito Santo me ajude a enxergar, para que eu tenha domínio próprio das minhas ações e para que eu possa mudar. Porque nós estamos falando de mães que querem mudanças na vida dos filhos. E não existe mudanças na vida dos filhos se não começar por nós. Nós precisamos mudar para que a gente possa alcançar o coração do nosso filho. Isso é muito importante na nossa vida. Através de uma nova pessoa, o seu filho pode ver em você uma nova mulher e pode entender que ele também deseja ser como você é. Isso é super importante na vida dos filhos. Então, a mudança que vai acontecer na vida dos filhos passa pela minha transformação. E é lindo saber que está aqui na Bíblia, em Gálatas 5, 22, qual é o fruto do Espírito, quais são as virtudes do fruto do Espírito. É um fruto só. A gente não fala os frutos do Espírito, é um fruto com várias virtudes. Então, é um fruto que eu preciso desenvolver, que eu preciso buscar e desenvolver cada uma dessas virtudes. O autocontrole é super importante. Então, vamos dar pequenos passos de mudanças para que a gente possa ser transformadas pelo Espírito. Uma coisa super importante é a gente se cercar de boas influências, porque você sabe que as nossas amizades nos influenciam muito, influenciam quem nós somos. E olha só o que Ellen White diz em Mente, Caráter e Personalidade, no volume 2, na página 529. Ela diz assim: a verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos... Oh, desculpa. A verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina, não pelos sentimentos que o dominam. Olha só que interessante. A verdadeira grandeza, vou mudar aqui, tá? Vou colocar da mulher. A verdadeira grandeza de uma mulher é medida pela força dos sentimentos que ela domina. Quais são os sentimentos que você tem dominado? Não é medida pelos sentimentos que a dominam. Então, é isso, é exatamente o que o apóstolo Paulo fala, esmurrando o homem que eu sou, eu vou mudando, eu vou sendo um homem diferente, né? E é isso que a gente precisa fazer, a gente tem que massacrar aquilo que não é da vontade de Deus, e é o Espírito Santo que vai colocando na nossa mente aquilo que nós devemos fazer e a forma que nós devemos agir na nossa vida. É super importante. Mais um passo para que a gente possa ter o domínio próprio é confiar no processo e ser perseverante. Você não pode desistir. Por exemplo, eu
eu tenho algo na minha vida assim que eu preciso ser perseverante, que não é fácil. Vou até contar para vocês. É a questão do exercício físico. Eu tenho que assim, me impulsionar todos os dias. Eu vou sem vontade. Estou lá, entendeu? Estou indo com a graça de Deus e tenho conseguido. Mas eu preciso, assim, ter uma força enorme. Então, eu preciso confiar nesse processo e perseverar. E olha só, é, o que a Bíblia diz. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, quando você acredita no processo, quando você persevera, o crescimento espiritual vem. E o seu crescimento como pessoa, como mulher também, leva tempo. Não é de hoje para amanhã. Mas é incrível como as coisas mudam. E eu torno aqui a dizer para você: se você tem dificuldade com a sua alimentação, leia livros sobre alimentação. Se você tem dificuldade no relacionamento com seu marido, leia livros sobre relacionamento conjugal. Se você tem dificuldades na forma de educar o seu filho, busque livros sobre educação de filhos. A gente precisa entender que o processo é grande para a mudança, mas a gente tem que se alimentar. Entendeu? A gente precisa fazer a nossa parte. A Bíblia diz que quando a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. E daí acontece o milagre. O que é milagre? O milagre é eu fazer a minha parte, mais a parte de Deus. Deus não vai fazer o milagre se você não fizer a sua parte. Eu poderia falar muito aqui sobre isso, mas eu não temos tempo, inclusive eu já preciso terminar. É o que acontece. Se você parar para relembrar todos os milagres que foram feitos na Bíblia, sempre teve ação humana junto com a ação divina. Milagre é isso, ação humana e ação divina. Então, você está esperando milagres na sua vida, no seu relacionamento, no seu relacionamento com seus filhos, qual é a parte que lhe cabe? Por isso que eu escolhi falar sobre o fruto do Espírito nessa semana, para que a gente possa entender que o milagre vai acontecer na minha vida quando eu colocar o pé na água. Se eu não colocar o pé na água, o mar não vai se abrir. Amém. Você me entende, né? Então, queridas, nós precisamos ter a certeza de que o Senhor age através da nossa forma de ser. Eu quero ler aqui, para terminar, mais uma citação de Ellen White que diz assim: a verdadeira, ou melhor, desculpa, o poder do domínio próprio é uma das provas da verdadeira conversão. O homem que pode estar firme em meio à tempestade da paixão e refrear palavras de ira e vingança possui o verdadeiro domínio próprio. Seja decidido e controlado pelo Espírito de Deus, e você verá que sua vida será transformada. Termino falando mais uma vez o que está escrito no Conselho sobre Saúde, página 125. Seja firme e decidida e controlada pelo Espírito de Deus, e você verá que sua vida será transformada. Queridas, termino aqui a minha fala de hoje e termino também aqui a nossa semana de oração. Que Deus abençoe vocês. E eu quero terminar com a palavra de Deus e não com a minha palavra. Salmo 9:18, que diz assim: quem está passando por dificuldades, confie no Senhor, que você não estará esperando em vão. Que Deus abençoe vocês. Amém.